com o teu Deus. Amós 4:12. Amados, quando nós ouvimos falar assim, homem de Deus, logo vem na nossa mente, homem de Deus, um grande pregador da palavra, um evangelista famoso, um servo. Quando nós olhamos aqui para Amós, nós vemos um homem humilde, simples, que andava pelas montanhas de Judá, não era filho de sacerdote, não era filho de profeta, simplesmente era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que tinha comunhão com Deus. Então, enquanto ele pastoreava as suas ovelhas, ele era um humilde pastor de ovelhas. Enquanto ele pastoreava as suas ovelhas, Deus veio e falou com ele: vá para a banda do norte e fala com o rei, fala com o meu povo, que eles estão no pecado. Fala para ele que o futuro de Israel, que o futuro de Jerusalém será ser entregue ao rei da Assíria em razão da iniquidade que o rei e que o seu povo estão cometendo. O povo tinha se voltado contra Deus. Os reis oprimiam os pobres. O rei cobrava impostos absurdos. Os pobres eram levados à servidão, ou melhor, perdoe, à escravidão. Os pobres não tinham condição de vida. E isso desagradava a Deus, porque Deus criou todos nós. Deus fez rico e fez os pobres. E os ricos ainda têm uma incumbência, principalmente aqueles ricos que estavam lá junto ao templo, no local onde deveria ser cultuado ao nosso Deus poderoso. Eles já estavam de costa para esse Deus e desprezavam totalmente os pobres, quando deveria ser ao contrário. Interessante que a história vai passando, vai mudando, e a gente observa que as coisas também vão acontecendo parecidas e acontece quase igual aqui na nossa nação. Quem é que consegue viver com um salário mínimo de R$510? E tem que pagar impostos, e tem que pagar água, e tem que pagar luz, tem que pagar isso. O plano de saúde pobre não pode pagar, tem que ficar dependendo do hospital público, nas UPAs e tal. Isso acontece hoje, mas naquela época era muito pior. E Amós então vai e fala com autoridade, com unção para o rei, e denuncia aquilo que o rei estava fazendo contra o seu povo. Amados, é assim que o profeta, é assim que o homem de Deus tem que falar. E aquilo tudo que Amós falou com o rei sobre a profecia futura, tudo aconteceu, porque Israel foi levado cativo, preso pelo exército assírio. E aí é que você vê verdadeiramente o que é ser homem de Deus. Aquilo que Deus falou com ele aconteceu. E aqui eu vejo muitos homens de Deus. Vejo o pastor Latrovita, vejo Harold, vejo nosso irmão Fabinho, vejo o pastor Silvio, e vejam cada um de vocês
simples. Mas nós que temos fé em Deus, nós que cremos nesta palavra, o nosso irmão Harold falou aqui que um dia todos serão responsabilizados por Deus pelos seus próprios atos. Ninguém escapará com pretexto ou desculpa. Todos vão ter que prestar conta com Deus. Faraó rejeitou a fé e disse: quem é Deus para que eu lhe ouça e eu faça a sua vontade e deixe sair daqui o povo de Israel? Não tinha fé. Acã e Geazi não escaparam do juízo de Deus. Josué disse a Acã, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobiceios, tomei-os e eis que estão no meio da minha tenda. Disse Josué: porque conturbaste o Senhor, hoje o Senhor Deus conturbará o teu coração. E Acã caiu apedrejado, foi morto apedrejado, porque fez ato que não agradava ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo aconteceu com Geazi. Depois que Naamã foi curado da sua lepra, ele manda 2 moços do profeta atrás de Naamã para pedir dinheiro. E Naamã lhe deu dinheiro. Mas quando o profeta soube disso, Deus falou para Josué que Geazi e toda a sua hereditariedade ia morrer leproso. Imediatamente Geazi ficou com a sua pele branca, cheia de lepra. Ninguém consegue enganar a Deus. O salmista diz que os olhos de Deus estão sobre todos. Não adianta querer esconder o pecado, porque até aqueles pecados ocultos no coração das pessoas, Deus conhece. Belsazar queria esquecer de Deus e dos seus pecados. O rei Belsazar mandou fazer uma grande festa usando os utensílios do templo. Virou uma anarquia o reinado de Belsazar. E ele chamou prostitutas e concubinas e servia o vinho nas taças sagradas que eram do templo. Ele virou as costas para Deus e achava que Deus não ia ver. Mas enquanto ele promovia aquele festival de orgia, eis que na parede aparece uma mão, e esta mão começa a escrever. E ele fica assombrado e perturbado com aquilo que ele estava vendo. E aquela mão escreve: Mene, Mene, Tequei e Parsi. Mas eu vou só traduzir o Tequei, porque
quem traduziu foi o profeta